Olá, graça e a paz, tudo bem com você? Estou de volta para mais uma série de sublinhados e comentados do livro Uma Vida com Propósito, de Rick Warren. Hoje, segunda-feira, dia 26, capítulo 26, diz assim: crescendo por meio da tentação. Em Tiago, capítulo 1, versículo 12, diz: feliz é o homem que não cede e não pratica o mal quando é tentado, porque depois receberá como recompensa a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Martinho Lutero, ele disse: minhas tentações têm sido minhas mestras em teologia. Toda tentação é uma oportunidade para fazer o bem, sabe? No caminho do amadurecimento espiritual, até mesmo a tentação se torna um degrau, em vez de uma pedra de tropeço. Quando você percebe que ela é uma oportunidade, tanto para fazer a coisa certa, quanto para agir de maneira errada. A tentação apenas apresenta uma escolha, embora ela seja a principal arma de Satanás para destruir você, sabe? Deus, ele quer utilizá-la para fortalecê-lo. Toda vez que você escolhe fazer o bem em vez de pecar, está desenvolvendo o caráter de Cristo. Para compreender isso, você deve primeiro identificar as qualidades do caráter de Jesus. Uma das mais concisas descrições de seu caráter é o fruto do Espírito. Quando o Espírito Santo ele controla a nossa vida, ele produz os seguintes frutos em nós, sabe? O amor, a alegria, a paz, a paciência, a bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas 9 qualidades são uma expansão do grande mandamento e constituem uma bela descrição de Jesus Cristo. Ele concentra de modo perfeito numa única pessoa o amor, a alegria, a paciência e todas as outras virtudes mencionadas. Ter o fruto do Espírito Santo é ser semelhante a Cristo. Mas como o Espírito Santo produzirá em sua vida esse fruto com 9 qualidades? Ele as cria instantaneamente? Será que um dia, ao se levantar pela manhã, você será repentinamente abastecido de forma plena com essas características? Não. O fruto ele sempre se desenvolve e amadurece lentamente, sabe? Essa afirmação é uma das mais importantes verdades espirituais que você poderá aprender. Deus desenvolve o fruto do Espírito em sua vida, permitindo que você vivencie situações nas quais será tentado a exteriorizar uma qualidade exatamente oposta, sabe? E o desenvolvimento do caráter sempre envolve uma escolha. E a tentação propicia essa oportunidade. Por exemplo, Deus ele nos ensina a amar, colocando pessoas desagradáveis ao nosso redor, sabe? Amar pessoas agradáveis e que ainda por cima são amáveis conosco não exige nenhum caráter, né? Não existe esforço nenhum. E o Senhor nos ensina a verdadeira alegria no meio da aflição, quando nos voltamos para Ele. A felicidade depende de circunstâncias externas, mas a alegria fundamenta-se no relacionamento com Deus. O Senhor, ele promove a verdadeira paz dentro de nós. Não sabemos com que tudo saia como planejado, sabe? Não sabemos, não fazendo com que tudo saia como planejamos, mas permitindo períodos de confusão e insegurança. Qualquer um pode se sentir tranquilo observando um belo pôr do sol ou relaxando durante as férias, mas aprendendo a verdadeira paz quando optamos por confiar em Deus em situações nas quais somos tentados a ceder à tentação, à preocupação e ao medo. Da mesma forma, a paciência, sabe? A paciência ela é desenvolvida em situações nas quais somos forçados a esperar, enfrentando a tentação de nos entregarmos à ira, né? Por causa do nosso pavio curto, né? E Deus ele recorre a situações opostas de cada fruto para nos permitir escolher. Você não pode afirmar que é bom se jamais foi tentado a ser mal, sabe? E não pode se dizer fiel se nunca teve a oportunidade de ser infiel. A integridade ela é construída ao se derrotar a tentação da desonestidade. A humildade ela cresce quando recusamos ser arrogantes, né? E a perseverança ela desenvolve-se sempre que resistimos à tentação de desistir, sabe? Cada vez que você derrota uma tentação,
torna-se um pouco mais semelhante a Jesus. Uau! É isso, Deus ele desenvolve o fruto do Espírito em sua vida, permitindo que você vivencie situações nas quais será tentado a exteriorizar uma qualidade exatamente oposta, não é verdade? E como a tentação se manifesta? É valiosa a informação de que Satanás é absolutamente previsível. Ele tem usado a mesma estratégia e os velhos truques desde a criação. Todas as tentações seguem um padrão idêntico, sabe? É por isso que Paulo declara: somos bem familiarizados com seus esquemas malignos. E a Bíblia ela ensina que a tentação segue um processo de 4 etapas que Satanás fez uso tanto na tentação de Adão e Eva quanto na de Jesus. Na primeira etapa, Satanás ele identifica um desejo, sabe, dentro de você. Pode ser um desejo pecaminoso, como o de vingança, né, ou de controlar os outros. Pode ser um desejo normal e legítimo, como o de ser amado, ser valorizado e sentir prazer. A tentação ela começa quando Satanás sugere com um pensamento, sabe? Que você ceda a um desejo maléfico ou realize um desejo legítimo de maneira errada ou na hora errada. Cuidado com os atalhos. Frequentemente são tentações. Satanás ele sussurra: você merece isso, sabe? Você deve ter isso agora. Será emocionante, gratificante e fará com que você se sinta melhor. Costumamos, pensar que a tentação está ao nosso redor. Mas Deus disse que ela começa dentro de nós, sabe? Se você não tiver o desejo interiorizado, a tentação não tem como atraí-lo, sabe? Ela sempre começa na mente e não por meio de circunstâncias. E Jesus disse: do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro, sabe? E Tiago ele afirma que existe um exército inteiro de maus desejos dentro de vocês. Meu Deus, é sério, não é verdade? Tiago, capítulo 4, versículo 1. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia. E a segunda etapa é a dúvida, sabe? A primeira é o que há dentro de nós, não é isso? E a segunda etapa é a dúvida. Satanás ele tenta fazê-lo duvidar do que Deus disse sobre o pecado. Será que é mesmo errado, né? Será que Deus realmente proibiu fazer isso? Não é possível que Deus tenha proibido isso para outro povo em outra época? Deus ele não quer que eu seja feliz, né? E a Bíblia adverte: cuidado. Não deixe os maus pensamentos e as dúvidas levarem algum de vocês a ser afastado do Deus vivo. Está em Hebreus, capítulo 3, o versículo 12. E a terceira etapa é o engano, sabe? Satanás ele é incapaz de falar a verdade, por isso ele é chamado pai da mentira, né? Você vê essa palavra lá em João, capítulo 8, versículo 44, quando diz que o Satanás é o pai da mentira. E tudo o que ele lhe disser será falso ou nada além de meia verdade. Ele oferece a mentira em uma substituição ao que Deus já diz em sua palavra. Satanás diz: você não vai morrer, você será mais sábio do que Deus, né? E você pode não ser punido por isso, né? Ninguém vai saber, isso vai resolver seus problemas. Além do mais, todos estão fazendo isso. É um pecado insignificante, mas um pecadinho é como uma gravidez recente, sabe? Ela acabará aparecendo, é verdade. E costumamos pensar que a tentação está ao nosso redor, né? Mas Deus diz que ela começa dentro de nós. E é bem interessante aqui o que o autor ele descreve, né? Que aquele pecadinho, não existe pecadinho, não, né? Todos é pecado para Deus. E o pecadinho, o autor diz aqui que é como uma gravidez recente.
acabará aparecendo. É verdade, né? Ninguém se esconde, gente. Não tem como se esconder de Deus. Sempre a verdade aparece, sabe? E a quarta etapa é a desobediência, sabe? Você acaba agindo de acordo com a ideia que vinha cogitando na mente. O que começou como uma ideia nasce como uma conduta. E você cede a qualquer coisa que chamar sua atenção, sabe? Acredita nas mentiras de Satanás e cai na armadilha sobre a qual Tiago nos alerta. As pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então, esses desejos fazem com que o pecado nasça, né? E o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Não se enganem, meus queridos irmãos. Está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 14 ao 16. É isso, não se iludam, gente. Não se iludam, porque as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. E outro ponto aqui é superando a tentação. Compreender como a tentação se manifesta é bastante proveitoso, mas alguns passos são necessários para que você venha superá-la. Recuse-se a ser intimidado. Muitos cristãos são aterrorizados e aviltados por pensamentos tentadores, sentindo-se culpados por não estarem fora do alcance da tentação. Eles sentem vergonha pelo simples fato de terem sido tentados, sinal de que não entendem o verdadeiro significado da maturidade espiritual. Você jamais se livrará da tentação, né? Seremos tentados sempre, sempre. E, em certo sentido, você pode considerar a tentação um elogio. Satanás, ele não precisa tentar aqueles que já fazem a vontade dele, pois já lhe pertencem. E a tentação é um indício de que Satanás odeia você e não um sinal de fraqueza ou de vida profana. Isso também faz parte de nossa natureza, sabe? Pois somos humanos e vivemos num mundo destruído de Deus. Não fique surpreso, abalado ou intimidado por isso. Seja realista quando a inevitabilidade da tentação. Você jamais poderá evitá-la completamente. E a Bíblia diz, né? Quando chega a tentação e não se chega à tentação. É quando chega. E Paulo orienta, lembre-se de que as tentações que surgem na vida de vocês não são diferentes das que os outros enfrentam, né? Todos passam também pelas tentações. Está em 1 Coríntios 10, capítulo 10 e o versículo 13, né? E ser tentado, gente, não é pecado. Jesus, ele sofreu tentação, embora nunca tenha cometido pecado, sabe? Lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 15, Paulo fala sobre isso. E a tentação só se torna pecado quando você se entrega. E Lutero afirma, não podemos evitar que os pássaros voem sobre nossa cabeça, mas podemos evitar que façam ninho em nosso cabelo. E você não pode impedir o diabo de lhe sugerir pensamentos, mas você pode escolher não assimilá-los ou agir de acordo com eles, não é verdade? Por exemplo, muitos não sabem a diferença entre atração física ou excitação sexual e sensualidade. Não são as mesmas coisas, sabe? Deus fez de cada um de nós um ser sexuado, e isso é bom, né? Atração e excitação são reações naturais e espontâneas, é uma inclinação afetiva concedida por Deus como resposta à beleza física, né? Já a lascívia não. A lascívia é uma atitude deliberada do desejo. É uma escolha de comprometer sua mente com algo que você gostaria de fazer com seu corpo, sabe? E você pode se sentir atraído ou mesmo excitado, sem escolher pecar pela lascívia. Os homens cristãos, principalmente, sentem-se culpados quando os hormônios que foram concedidos por Deus exercem o devido efeito fisiológico, sabe? Quando reparam numa mulher atraente, presumem que isso já é lascívia e sentem-se envergonhados e culpados. No entanto, a atração não equivale a desejo sexual ilícito até que você comece a insistir nisso, né? Na verdade, quanto mais próximo de Deus você fica,
mas Satanás se esforça para tentá-lo, viu? E no instante em que você se torna filho de Deus, Satanás, como assassino de aluguel, ele fecha um contrato para acabar com você. Você é agora inimigo, por isso ele conspira por sua derrota, sabe? E às vezes, enquanto você está orando, o Satanás sugere um pensamento mal, né? Um pensamento bizarro, apenas para distraí-lo e envergonhá-lo. Não fique assustado ou envergonhado com isso. Entenda que Satanás teme suas orações e ele tentará de tudo para interrompê-las. Em vez de ficar se condenando com indagações do tipo, como pude pensar uma coisa dessas? Considere isso uma distração provocada por Satanás e volte imediatamente a se concentrar em Deus, não é verdade? Faça como minha mãe diz, clame o sangue de Jesus, né? Diga assim, sangue de Jesus tem poder, que os pensamentos vão para bem longe, essas coisas ruins que o inimigo coloca, né, na nossa mente. E é isso, a tentação é um indício, né, que Satanás odeia você e não um sinal de fraqueza ou de vida profana, nada disso, né? Reconheça seu padrão de tentação e prepare-se. Há situações que o deixam mais vulnerável a tentações do que outras. Algumas circunstâncias farão você tropeçar quase imediatamente, enquanto outras não incomodarão muito. São situações preparadas para atacar seus pontos fracos, sabe? E você precisa também identificá-lo, pois Satanás certamente os conhece, sabe? E ele sabe exatamente o que pode fazer você cair e trabalha incessantemente para cercá-lo com essas circunstâncias, sabe? Pedro, ele adverte, estejam alertas, o diabo está pronto para atacar e nada lhe daria mais satisfação que pegá-los cochilando, não é verdade? Está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. É isso, ele quer nos pegar assim, ó, distraídos. Por isso que a Bíblia é bem clara, né? Quando ele fala vigiar e orar para que não entre em tentação. Não entre em tentação, vigie, ore. É isso, a receita está lá. Cabe a mim e a você procurar, né? E pergunte a você mesmo, quando sou mais tentado? Em que dia da semana? A que hora do dia, né? Pergunte, em que lugar sou mais tentado? É no trabalho, é em casa, é na casa do vizinho, é num bar, é no aeroporto, é num hotel fora da cidade, é no celular, né? Pergunte-se a si mesmo e pergunte quem está comigo nos momentos em que sou mais tentado, né? São os amigos que estão comigo quando eu sou mais tentado? São os colegas de trabalho? É uma multidão de estranhos? Ou sou mais tentado quando eu estou sozinho, né? Pergunte também como normalmente estou me sentindo quando sou mais tentado. Como é que eu estou me sentindo nessas horas, né? Pode ser quando você está cansado, né? Solitário, quando você está entediado, deprimido, né? Ou mesmo sob pressão. Ou talvez quando está magoado, zangado, preocupado. Ou ainda após um grande sucesso ou momento de enlevo espiritual. Você deve identificar seu padrão de tentação, sabe? E então se preparar, a fim de evitar tais situações tanto quanto possível. E a Bíblia nos adverte continuamente em nos prevenirmos para enfrentar a tentação. Paulo mesmo, ele admoesta, não deem ao diabo a oportunidade para tentar vocês, né? Está lá em Efésios capítulo 4, versículo 27, não é verdade? O planejamento prudente reduz a tentação, sabe? Siga o conselho de Provérbios, que diz que pense bem no que você vai fazer, evite o mal e caminhe sempre em frente. Não se desvie nem um só passo do caminho certo. É isso, Provérbios capítulo 4, versículo 26 e 27. O povo de Deus, ele evita os maus caminhos e se protege observando o lugar por onde vai, sabe? Vou repetir. O povo de Deus, ele evita os maus caminhos e se protege observando o lugar por onde vai. Provérbios, capítulo 16, o versículo 17. É isso. Outro ponto aqui é peça ajuda a Deus. O céu, ele tem uma linha direta para emergências, sabe? Acessível durante 24 horas do dia.
Deus quer que você peça ajuda quando a tentação estiver muito forte, né? E Ele diz, clame a mim no dia da angústia, eu o livrarei e você me honrará. Está lá em Salmos 50, verso 15. E, sabe, chame isso oração de micro-ondas, porque é rápida e objetiva. É assim, socorro, né? Quando bater a tentação, você não tem tempo para uma conversa longa com Deus. Você simplesmente clama por socorro, né? Davi, Daniel, Pedro, Paulo e milhões de outros fizeram esse tipo de oração instantânea, pedindo ajuda na hora da aflição. E a Bíblia, sabe, ela garante que nosso pedido de socorro será ouvido, porque Jesus se compadece de nossa luta. Ele enfrentou as mesmas tentações que nos afligem, né? E Cristo compreende as nossas fraquezas, pois Ele enfrentou as mesmas tentações que enfrentamos, ainda que não tenha cometido um pecado, né? Mesmo assim, ele não cometeu pecado algum. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Se Deus está aguardando para nos ajudar a derrotar as tentações, por que não pedimos sua ajuda com mais frequência, não é verdade? Falando com franqueza mesmo. Às vezes não queremos ser ajudados, não é verdade? Queremos ceder à tentação, embora saibamos que é errado. Nesses momentos achamos que sabemos mais do que Deus o que é melhor para nós. Em outras ocasiões, ficamos envergonhados de pedir o auxílio divino, porque continuamos a ceder às mesmas tentações repetidas vezes. Deus, porém, jamais se irrita, se aborrece ou perde a paciência se continuamos recorrendo a Ele, sabe? E a Bíblia diz, tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus ali. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Sabe, o amor de Deus, ele não se esgota e sua paciência, ela permanece para sempre. Se você tiver de clamar pela ajuda de Deus 1000 vezes por dia, a fim de derrotar uma tentação em particular, Ele ainda estará ansioso por lhe demonstrar misericórdia e graça. Então, sabe, apresente-se corajosamente diante de Deus. Peça-lhe força para fazer a coisa certa e depois espere que Ele proverá. Sabe, as tentações mantêm-nos dependentes de Deus, assim como as raízes crescem mais fortes quando o vento sopra contra a árvore, você se torna mais semelhante a Jesus. Toda vez que enfrenta uma tentação, quando você tropeça, o que certamente ocorrerá, isso não representa o fim, sabe? Em vez de ceder ou desistir, busque a Deus, sabe? Confie que Ele o ajudará e lembre-se da recompensa que espera por você, sabe? Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 12, diz, quando as pessoas são tentadas e ainda continuam fortes, devem ficar felizes. Depois de provada a sua fé, Deus as recompensará com vida para sempre. Glória a Deus. É isso, glória a Jesus. Uau, que capítulo, hein? Que capítulo. Talvez era tudo isso, né, que eu e você precisávamos ouvir. Hoje, 26º dia, pega aí o teu lápis, tua caneta, tua folha, teu caderno e anota aí. Toda tentação é uma oportunidade para fazer o bem. Toda tentação, sabe, é uma oportunidade para fazer o bem. E um versículo para você memorizar está em Tiago, capítulo 1, versículo 12, que diz, Deus, Ele abençoa as pessoas que pacientemente suportam a provação. No final, receberão a coroa da vida que Deus prometeu a todos os que o amam. Deus, Ele abençoa as pessoas que pacientemente suportam a provação. No final, receberão a coroa da vida que Deus prometeu a todos os que o amam. E uma pergunta para você meditar é: que atributo do caráter cristão posso desenvolver para derrotar a minha maior tentação? Que atributo do caráter cristão eu posso desenvolver para derrotar a minha maior tentação? Fica aí essa pergunta. E é isso, clame, peça ajuda a Deus, né?
o tempo todo que Ele está disposto a te socorrer em meio a tuas tentações, sabe, da vida. Quanto mais próximo de Deus, mais você vai ser tentado, sabe? E é isso. E você vai crescer, como diz esse capítulo, crescendo por meio da tentação. E você vai vencer como Jesus venceu. Agora peça ajuda dele, que ele vem te socorrer, tá certo? Amém. Obrigada pela tua companhia. Até o próximo áudio, se o Senhor assim permitir. Feche seus olhos e vamos orar, tá bom? Pai querido, Pai bendito, Deus poderoso, obrigada por essa oportunidade, Senhor, de estar aqui mais um dia, mais uma vez, fazendo essa leitura de sublinhados e comentados. Senhor, eu te peço, mais uma vez, que esse áudio possa chegar para a pessoa, né, a tantas pessoas que estão carentes, precisando ouvir essa palavra, né, que elas não cedam à tentação. Porque a tentação vai ser constante nas nossas vidas, somos tentados enquanto houver vida, né? Mas que possamos, meu Deus, nos livrar, te pedindo socorro, te pedindo ajuda, né? Usando a tua palavra, né? E fazendo dessa tentação uma oportunidade para fazer o bem, transformando dessa tentação em bem, sabe, Deus? Ó, Pai bendito, eu te peço agora para essa vida que está ouvindo, traga para a sua vida o fruto do Espírito, sabe, Deus? Traz em nós o amor, traz para essa pessoa a alegria, traz a paz, traz a paciência, Senhor, a bondade, a benignidade, a fidelidade, sabe, Deus? A mansidão, o domínio próprio, Deus. Tantas pessoas que não se dominam, Deus, que dizem, eu não aguento essa tentação, é mais forte do que eu não consigo, Deus. Eu não consigo parar de fumar, eu não consigo parar de beber, né? Por quê? Porque não tenho domínio próprio, sabe, Senhor? Então traz para essa vida domínio próprio. Se for o pecado da lascívia, da prostituição, né? De tantas coisas diante da internet, do celular, que as pessoas vêem cada coisa, né? Cada coisa horrível, Senhor. Então dá domínio próprio para essas pessoas, dá, Senhor, a tua graça, o teu amor, sabe? Essas qualidades do Espírito Santo mesmo, fruto do Espírito, que essas pessoas possam ter lentamente, sabe? E desenvolvam, meu Deus, que elas cresçam e desenvolvam na graça para que elas possam, meu Deus, vencer a tentação, sabe? Ó Deus, começa, meu Pai, a identificar, para que a gente entenda o desejo, né? Os desejos pecaminosos que temos e possamos controlar. Nos ajuda, Deus, porque começa dentro de nós, né? Começa e muitas vezes gera dúvidas, né? Mas que a gente não venha cair no engano, porque o inimigo, ele é o pai da mentira, então que a gente não venha ser enganados por ele, porque muitas vezes ele quer nos dizer que não somos amados, né, que ninguém nos ama, mas é tudo mentira, porque somos amados. A tua palavra diz que fomos escolhidos, somos nação santa, né, povo escolhido, ainda no ventre da nossa mãe o Senhor nos escolheu e nos ama, nos redimiu, nos separou. Não é verdade, Senhor? Então nos ajuda a viver uma vida em obediência, Deus. Tem misericórdia e que possamos superar a tentação, sabe? Que a gente se recuse mesmo a ser intimidado pelos desejos da carne, sabe? Sobre as tentações. E que a gente possa se preparar, sabe, Deus, com a tua ajuda. Com a tua ajuda, gente, com a tua misericórdia, possamos crescer, sabe? Crescer na graça e no Espírito. Então, cuida dessa vida, cuida desse jovem, cuida desse homem, cuida dessa mulher, cuida dessa adolescente. Cuida de cada pessoa, Senhor, que está ouvindo aqui comigo, fazendo essa oração sincera diante de Ti. Que não aguenta mais cair em tentação, que não aguenta mais ser escravo do pecado, que não aguenta mais as acusações, sabe? Que sabe que é errado e fica ali aquele pensamento, eu errei, eu pequei, eu não sou digno de perdão, eu não sou digno da graça de Deus. Que essa pessoa entenda que é digno sim, enquanto houver vida, há esperança.
que o Senhor venha resgatar essa vida e essa pessoa saia dessa escravidão do pecado, porque há jeito, sim, há esperança. O Senhor é especialista em milagres, o Senhor pode fazer coisas que a gente não pode fazer, que a mente humana jamais imaginou. E como é alto o preço, foi um alto preço que o Senhor pagou pelas nossas almas. Se a gente soubesse o valor da nossa alma, a gente não mendigaria, né? Não sofreria por tão pouco, por tantas coisas e tantas mentiras do diabo, não é verdade, Deus? Então nos levanta. Levanta essa pessoa agora cheia da tua graça, que essa pessoa se levante forte, fortalecida para vencer as tentações do diabo, vencer com a palavra, com a leitura da Bíblia, com a oração. Quando vier pensamentos maus, ela possa clamar o sangue de Jesus. Ó Deus, é isso que eu te peço. Cuida dessa vida, cuida dessa pessoa. Dê um dia excelente e que ela vença com a tua ajuda as tentações que vierem, meu Pai. Em nome do Filho amado Jesus eu te peço e te agradeço, Pai. Amém. Obrigada a você que chegou até aqui. Obrigada e até o próximo áudio, se Deus assim permitir. Fica com Deus.